Brasil! Aqui sou eu, Marina Nogueira, nesse podcast Não Conto Calorias. Hoje, na terça-feira, porque ontem foi feriado, e como eu sei que feriado todo mundo está descansando, eu subi esse episódio na terça para todo mundo poder ouvir. E o episódio de hoje é de um assunto que eu adoro falar. Todos eu adoro falar, mas esse eu adoro mais. Porque eu vejo esse movimento quase que diariamente no consultório. Eu já vi isso quando eu estava no Ambolim, eu vejo isso nas rodas de amigos, nas conversas, no Instagram, enfim, em todos os lugares. E eu tenho até nos destaques lá do meu Instagram uns stories salvos sobre esse tema que eu dei o nome de Mamãe Fitness. Que é aquela história da pessoa que chega depois de muito mais velha no consultório e fala: a minha mãe sempre fez dieta e eu não sei por que eu também sempre fiz. E aí a gente descobre que a pessoa aprende em algum lugar e geralmente é no núcleo familiar, mãe, pai, avó, tia, enfim. E estou aqui com uma pessoa que é muito chique, e que vai falar disso em todos os aspectos, porque além de nutricionista e membro do PROTAD, que é o ambulatório de transtornos alimentares na infância e na adolescência lá do Ambolim, ela também é mãe e tem uma menina, que é um grupo mais, vamos dizer, mais de risco do que os meninos de ter um transtorno alimentar. Isso tem mudado um pouco, mas ainda é. Então, eu estou com Camila Lafetá, que não é só nutricionista, mas que também é advogada, que tem uma história super legal, inclusive de mudança de carreira para o nosso mundo da nutrição. A Camila é nutricionista, advogada, ela é aprimorada também pelo Ambolim em Transtornos Alimentares, ela é membro do PROTAD e do GENTA, que é o grupo de estudos de nutrição, obesidade e transtornos alimentares. Falei tudo certo? Falou tudo certo, Marina. Obrigada por me Obrigada. chamar aqui para bater esse papo, que é um assunto que eu também amo, que é maternagem, e alimentação, e imagem corporal e autoestima das meninas, não só das meninas, dos meninos também, porque foi-se o tempo que eram só as meninas que sofriam com isso. E você acha que tem aumentado em menino? O que tem de dado aí? Então, a literatura, por muito tempo, partiu de uma premissa que foi equivocada, de que tinha uma proporção de um homem para cada 10 mulheres, né? E isso foi baseado numa leitura errada de dados. Hoje em dia, se você pegar trabalhos dos pesquisadores que estudam mais homens, dependendo da fonte, pode chegar até 4:1, e alguns sustentam que talvez seja de 3:1, porque o homem tem subrelata bastante, né? Curiosamente, aliás, não tão curiosamente, né? Porque tem uma explicação óbvia cultural para isso, né? Os meninos com anorexia, por exemplo, meninos que têm transtornos alimentares graves, pré-púberes, adolescentes, procuram tratamento mais rápido, porque não se espera do menino essa coisa de fazer dieta, de querer ser saudável, tanto quanto das meninas acaba sendo naturalizado, né? Só que homens adultos, obviamente, não procuram ajuda. E como você tem o transtorno alimentar mais prevalente entre homens e mulheres, é o transtorno de compulsão alimentar, e para homens é difícil procurar tratamento para isso, especialmente se eles forem obesos, que eles não recebem diagnóstico nem atenção, enfim, o estigma é gigante em cima disso. Então, esses dados podem ser meio desatualizados, mas os pesquisadores que mais trabalham com isso acham que um número adequado é 4 mulheres para cada homem. Então a gente não pode também deixar quem é mãe de menino, que a gente fala muito em mãe de menina, mas mãe de menino também pode sofrer com isso, né? Mãe, quando eu falo mãe, é mãe e pai, tia, avó, educador, né? Não é porque a mãe tem um corpo feminino que o menino, ao ouvir a mãe falando mal do próprio corpo dela o tempo inteiro, não vai achar que a gordura é ruim, que ser gordo é ruim, até porque essa mãe vai dizer isso para ele também, né? Sim. Então... E é por aí que uma mãe, um pai, um familiar que vive de dieta influencia as crianças? Isso existe, é real, Quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente fala naqueles fatores de predisposição, os precipitantes. Uma pessoa do lado, uma pessoa que é o exemplo, que educa, falando o tempo inteiro disso, é uma grande influência tanto para o desenvolvimento de transtorno quanto para uma má relação com o corpo e com a comida? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma das feministas americanas mais importantes do movimento feminista americano, a Gloria Steinem, tem uma frase maravilhosa que é a seguinte: sempre que uma mulher está no espelho
falando mal de si, criticando o seu corpo. Não é exatamente assim, mas a mensagem é essa. Falando mal de si, criticando, sempre tem uma menina olhando. Né? E os filhos estão com a antena ligada nos pais o tempo inteiro. Né? E a mãe que tem um incômodo com o corpo, a mãe que está sempre de dieta, ela não fica mais só. É raro a gente ver a mãe que faz uma comida separada só para ela hoje em dia, né? Porque o discurso da saudabilidade veio dar um vernizinho socialmente aceitável no desejo de emagrecer. Então, a comida da casa inteira muda, né? Então, tem muita criança que não come açúcar nem em festa de aniversário. Né? Eu já vi amigas comentarem comigo que a coleguinha da filha tinha 8 anos, nunca tinha comido pudim de leite na vida. Hoje tem festa especial de coisas sem as festas de criança. Eu fico pensando, qual é a magia dessa festa que não tem um brigadeiro, né? Você sabe que há uns anos atrás, essa mesma amiga, por coincidência, que a gente conversa bastante sobre isso, ela é médica, ela descobriu que existia um buffet infantil que fazia festa fitness de criança. Existe. E aí ela fez um e-mail para pedir um orçamento para ver como é que é. Né? Eu realmente não tinha açúcar, brigadeiro de ameixa, enfim, uma aura de proibição que o que acontece? Essa criança não vai só em festa fitness. Quando ela vai numa festa normal que tem brigadeiro, não sei o que, ela passa mal. Sim. Porque ela quer se encher de doce, já que ela não sabe quando é que isso vai acontecer de novo. Tá? Você já começa a plantar a coisa do fruto proibido desde pequeno, né? E você está falando dessa alimentação igual, né? Eu vejo agora com o João, introdução alimentar. Hoje em dia, os profissionais sugerem que o bebê coma a mesma a mesma comida da família. Então, também isso já vira, é o que você falou, é ótimo, e eu acho que isso facilita muito a vida, é maravilhoso. Realmente a criança não precisa comer uma comida diferente. Porém, isso para quem tem um comportamento disfuncional com a comida pode virar o que você falou, um verniz, né? Tipo uma permissão para fazer o que eu acho certo e não o que é certo para o meu filho, né? Sim, né? Eu já vi, não é que todo mundo que faz isso dentro de casa vai chegar num extremo de doença, mas eu já recebi paciente que porque a família entrou numa de alimentação saudável, abriu um quadro de transtorno alimentar, entendeu? Porque aí ela foi para o extremo do perfeccionismo naquilo ali. Né? E aí não só tratar, modificar a alimentação dela, implicou em refazer de novo todo o repertório alimentar daquela família, porque um monte de coisas que precisava incluir de novo na alimentação dela, a família já não comia mais. Então, é muito sério isso. Né? É muito sério o que a gente fala na frente dos filhos e como a gente vai moldar essa percepção que o filho tem de corpo, de gordura, do que é bonito, do que não é. Não quer dizer que os pais, ou as mães principalmente, porque nessa hora sempre a culpa é da mãe, né? Tudo é culpa da mãe, que sejam culpadas de tudo, né? Mas a gente tem a obrigação de estar atenta. Isso a gente tem obrigação. E se for muito difícil, saber que é possível procurar ajuda para si mesma, para poder melhorar esse discurso dentro de casa. Porque é muito perigoso. Em 2016, Marina, no fim, vai fazer 4 anos agora, em outubro de 2016, a Academia Americana de Pediatria publicou umas diretrizes que são um documento que eu acho ainda 4 anos depois fantástico, enfim, de abrir várias portas, que é uma recomendação de prevenção conjunta de transtorno alimentar e obesidade na infância e na adolescência, porque a gente está falando de 2 pontas de um mesmo espectro, né? O que se prescreve para os obesos, a gente considera sintoma em quem tem transtorno alimentar. Né? Então, um comportamento, uma conduta não pode ser ao mesmo tempo sintoma de uma das doenças mais graves, psiquiátricas, e conduta clínica desejável, né? Para a pessoa perder peso a qualquer custo. E então esse é um documento para orientar pediatras na conduta, para modificar a conduta. A primeira recomendação é não prescrever dieta restritiva, não prescrever jejum, substituto de refeição, medicação para perda de peso, e encorajar os pais a não ter esse tipo de conversa dentro de casa, não emoldurar o assunto peso corporal pelo viés da aparência, mas sim pelo viés da saúde, né? Do que é saudável ou não. Infelizmente, isso não chegou no Brasil. Eu nunca vi, pelo menos, documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria tratando disso. As diretrizes da ABESO
pelo contrário, nem sequer mencionam o transtorno alimentar, né, que dieta é o principal fator desencadeante de transtorno alimentar. A dieta aumenta o risco de desenvolver TA em 18 vezes, né? Outras pessoas já devem ter falado isso, e você próprio já deve ter falado isso aqui para as pessoas, né? Então, como é que a Associação Brasileira, que escreve técnicas sobre obesidade, não menciona isso, né? É muito sério, é muito sério. Então, eu sempre apresento esse documento, sempre falo isso em aula, quando eu estou dando aula lá no curso do Ambulim, sempre falo em consultório, sempre comento aonde for possível falar desse documento, porque é muito importante, né? As pessoas não entendem ainda que a mensagem de demonizar o corpo gordo, e às vezes não é nem o corpo gordo, né? O corpo que tem um leve sobrepeso, ou um corpo eutrófico que não é magrinho, né? É isso que eu ia falar, talvez o caminho, e eu acho que isso para os adultos e para as crianças, porque a obesidade infantil é um problema, né? Eu acho que principalmente aqui nos países ocidentais, né? Realmente é uma questão, mas quando a gente fala, eu acho que tem duas coisas, né, Camila? Não sei se você concorda. Uma que eu acho que falta recorte social, e quando a gente fala de obesidade, tanto infantil quanto de adulto, a gente tem que ver da onde essa pessoa está falando, porque uma coisa é a população sem acesso que come só ultraprocessado o dia inteiro e que leva a um ganho de peso e que leva a uma saúde ruim. E o outro é a camada branca privilegiada que eventualmente tem um excesso de peso por outras questões, que está querendo se enfiar nessa aí de não, mas meu filho é obesidade infantil, tem que tomar cuidado. Não é bem assim. E eu acho que o outro ponto é entender que a gente não combate a obesidade sendo magro, né? Tipo, ou a gente não combate o problema que a pessoa pode ter porque ela se alimentou mal e ficou obesa sendo magro, né? Tipo, emagrecer ou mudar os hábitos é diferente de ficar magro, né? Sim, sim. Muito legal você falar isso, né? Porque aqui no Brasil isso é fundamental, né? O alimento ultraprocessado é mais barato, né? É muito mais barato você comprar comida pronta do que ir na feira e comprar coisas in natura, que além do dinheiro, você tem o custo do tempo para preparar, para higienizar, para guardar, para preparar, para conservar. Então, é uma comida que tem menos duração de conservação do que a comida industrializada. Então, tem tudo isso, né? E se a gente não pode falar só com a cabeça mesmo de classe média alta, que ou tem alguém, ou, na pior das hipóteses, tem tempo para organizar isso aí. Né? Por exemplo, agora na quarentena, que as pessoas estão mais dentro de casa, então o tempo que se gastava deslocado no trânsito acaba sobrando para cozinhar. Né? Para mim, isso ficou nítido. O tempo que eu gastava me deslocando, e meus deslocamentos não são longos em São Paulo, mas ainda assim, são quase 4 horas de carro por dia. Então, isso já muda a vida na cozinha. Mas a gente não pode ignorar que tem gente que pega 4 conduções por dia, que fica 4, 6 horas, dependendo, no trânsito, e vai chegar em casa. Os filhos já estão dormindo, que vai ver o filho só no fim de semana, que sai de madrugada, e não vai ter tempo de cozinhar. Vai ser arroz, vai ser salsicha, vai ser macarrão. Ou vai ser coisa pronta se tiver um pouco mais de dinheiro. Mas é isso, né? Salgadinho de pacote, suco... suco não, né? Néctar de caixinha, refrigerante, achocolatado, e é isso aí. Né? E outra coisa também importante que você falou, eu me lembrei, o fato de falar que assim, não se pode fazer dieta não quer dizer que você vai ignorar que tem crianças que precisam de intervenção sim, né? A questão é como fazer essa intervenção, porque a forma clássica que continua sendo aplicada não dá certo, a gente já sabe, né? Não dá certo com adulto, imagina com criança. Você não pode chegar e esperar que a criança vá seguir um plano alimentar X durante um tempo, que ela pode até perder peso naquilo ali, mas isso não vai mudar comportamento, isso não vai criar novos hábitos nela, porque construir novos hábitos em criança é outra conversa em relação de adulto. E adulto já é difícil, você tem que mudar a família, você tem que, enfim, um monte de coisa. E aquilo ali vai voltar depois. E a que custo psicológico, que tipo de educação sobre alimentação, sobre nutrição do corpo, sobre imagem do corpo você passou para essa criança enquanto você faz essa intervenção, né? Como é que ela vai lidar com isso aí? É o que você fala, a gente recebe direto no consultório pessoas que têm cicatrizes profundas de abordagem ruim, de tratamento ruim dentro de casa, com os próprios pais, na melhor das intenções, na maioria das vezes, né? É difícil saber o
poucos casos de gente que era perversa. E eu, pessoalmente, quando eu vejo isso, é porque a mãe geralmente tinha seus problemas também. Sim, ela também foi ensinada dessa forma, né? Sim, também foi maltratada pela avó, né? Uma coisa que, transgeracional a gente vê demais, demais. E é muito curioso como as pessoas não percebem, acho que tanto isso, porque, enfim, né? Acho que é uma escuta que a gente tem no consultório que a gente está aprimorando, mas eu vejo muito essa coisa do comer direito, ou do ficar magra nas mulheres. Daí eu tô falando das mulheres mais jovens ou as adolescentes quase adultas, o quanto no fundo, toda essa questão com a comida também vira um sintoma de, tipo, sempre tá querendo agradar e chamar a atenção de alguém, né? Assim, é muito louco, porque daí quando a pessoa cai na real de que, gente, na verdade eu tô sempre querendo agradar minha mãe, porque minha mãe sempre me criticou. E aí a pessoa se liga disso, e aí é outro caos, né, para reorganizar, tanto a alimentação quanto tipo a autoestima, porque são anos aprendendo de um jeito. Como que você desaprende, né? É difícil. Sim, e não há nada de realização, conquista, méritos, qualidades que a pessoa tenha na vida que importam, porque ela não consegue aquilo ali. Então, não importa se ela seja bem-sucedida, carreira maravilhosa, família, muitas vezes, enfim, todo o conforto material que a gente considera como bom na nossa cultura hoje. E nada daquilo importa porque ela não consegue caber na roupa 38, por exemplo. Sim, sim. É muito duro mesmo. E isso é desde a infância, por isso que eu acho que esse termo mamãe fitness é ótimo, porque uma vez uma paciente me falou isso. Ela falou, eu descobri qual é o problema. O problema é que eu sempre tive uma mamãe fitness em casa. E a minha mãe sempre tomou muito suplemento. Tudo que lançava, ela corria atrás. E até hoje ela não é satisfeita. E aí eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez que alguém descreveu de uma forma tão clara isso, porque ela falou, eu talvez não vou ser satisfeita com o meu corpo nunca, porque eu aprendi assim, mas agora eu sei reconhecer que o que eu tô querendo, onde eu quero chegar, eu nunca vou chegar, porque para minha mãe não tá bom, como que para mim vai estar? Tipo, né? E é isso, né? É uma mamãe fitness o tempo inteiro, que não come pão, que não come brigadeiro, aí toma chá verde, aí daqui a pouco é o suco verde, aí ela vai trocando de moda. Sim. Tá sempre correndo atrás do rabo, né? Porque a pessoa nunca chega num ponto que ela quer. Nunca, porque nunca vai estar satisfeita, né? E isso quando a mãe não continua criticando ferozmente a filha adulta, já Sim. fora de casa, mas a mãe, na primeira oportunidade, vai fazer um comentário, vai dizer que tá gorda, vai falar que ela não pode, vai criticar na mesa, você vai comer isso, você vai comer de novo, né? Incrível. O espaço que essas mulheres continuam dando para a mãe invadir a vida desse jeito. Né? Sim. Porque, enfim, aí são coisas de relação de mãe e filha que a gente nem daria pra gente falar aqui. Mas acontece o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, assim, essa coisa de, que bonitinho, meu filho, tudo bem, eu acho que comer de uma maneira legal, enfim, a criança ter curiosidade para comer, ter uma relação boa com a comida, é uma graça mesmo, é super legal e é o que tem que ser. Sim. Mas essa coisa de ficar, que bonitinho, ela não come pão, que fofa, ela não gosta de açúcar, tipo, isso é um problema, ficar reforçando isso, né? Sim. Sim. Vou te contar até uma experiência minha pessoal, né? Que eu fui estudar nutrição, a minha filha já tinha, quando eu entrei na faculdade, ela já tinha 4 anos. Né? E eu não sabia nada, o que eu sabia era o que eu conhecia, então eu achava o máximo que eu não tinha dado refrigerante para ela até então. Eu tenho foto, minha irmã tem foto com, 8 meses de idade, no colo de uma tia, com uma garrafa de Coca-Cola ali, anos 70, né? Sobrevivemos todos aos anos 70. Na boca, tomando Coca-Cola. Na mamadeira. Né? Pois é, não, tem isso, né? Tinha isso. E aí a Catarina, com, 8 anos, aí ela não queria provar também, porque ela tinha uma seletividade alimentar e tal. E ela acha, por exemplo, Coca-Cola, ela acha uma coisa abjeta, como se fosse um copo de lama, ela não quer provar, né? Ela uma vez encostou a boca, mais velha, assim, mas não quer provar. E aí, quando você precisa variar a alimentação do seu filho, e seu filho comeu sempre muito certinho, com muitas aspas, isso torna um problema também. Porque às vezes você está viajando, você ficou preso num aeroporto, você está no meio da estrada, e o que vai ter é Coca-Cola, salgadinho e tal. E o filho não vai comer nada. Biscoito de polvilho ainda é saudável, né? Para o mundo, né? Mas às vezes não tem, né? E você precisa dar o que tem. E aí você cria um outro problema, né? Pelo excesso de cuidados e de saudabilidade do que você oferece para o seu filho fica meio sem repertório para as outras coisas da vida.
como tudo, né? A gente precisa preparar o filho para a vida. E a vida inclui refrigerante, inclui salgadinho, inclui McDonald's, inclui tudo. Fora né? o risco, fora o risco de quando a criança entrar em contato com isso, também ser um Deus nos acuda, né? Sim, que é o que mais acontece. Né? Mas acontece o que é o que mais acontece. Né? Mas também pode ser isso. Você pode criar um problema de tanto querer ser saudável, você cria uma criança que não toca nas outras coisas e fica sem alternativa quando precisa. Ou quando vai na casa de um coleguinha, de um amigo e não come nada que tem na mesa, porque fulaninha só come arroz integral, não come arroz branco. Né? Todas essas coisas eu já vi, talvez você já deva ter visto também. E você contou uma história uma vez também da Catarina que eu achei muito curiosa e eu queria te perguntar como que é ser mãe nutricionista, porque assim, eu que agora tô com um bebezinho que tá na introdução alimentar, um dia eu coloquei uma foto do João comendo um brócolis, todo mundo, ai, filho de nutri, e eu fiquei com muita raiva. Só que eu não tava com muito tempo para discutir e eu já tô passando raiva com muitas outras coisas que eu acho que qualquer brasileiro, né, médio está vazando. E falei, cara, não dá. Ou eu fico puta com o governo, ou eu fico puta com as pessoas falando do brócolis. Mas eu achei muito curioso. Eu não sei se é porque eu sempre conto isso aqui no podcast, eu nunca tive questões com a minha alimentação e etc., então eu acho a coisa mais normal do mundo a criança comer. Quando tipo, eu viro brócolis, tipo, ou sei lá, né? Depois de tal tempo, 1 ano, talvez tomar uma Coca-Cola ou comer um brigadeiro. Então, para mim foi muito esquisito e eu fico com muita raiva quando as pessoas falam isso. E aí um dia você contou uma história muito legal que parece que a Catarina, a professora, tinha uma lição falando para colocar, sei lá, se era coisas saudáveis numa coluna, não lembro, e aí ela foi te pedir ajuda e ela falou, mãe, mas é o saudável da professora, não é o seu saudável. Sim. Incrível, porque ela já entendeu, então, tipo, ela tá escolada, mas como que é, assim, você sente uma pressão, mesmo as pessoas sabendo, óbvio, tirando as pessoas que sabem do seu trabalho, porque as pessoas que sabem do meu trabalho, elas nem se arriscam a falar uma coisa dessa. As pessoas que não sabem, você sentiu isso? Ou você se sentiu em algum momento pressionada para fazer o negócio funcionar? Esse episódio foi muito engraçado. Ela estava estudando ciências, pirâmide alimentar e tal. E o livro era surpreendentemente adequado, porque o livro falava que não era só saudável, que você tinha que pensar na cultura, nos hábitos, aí mostrava coisas regionais do Brasil. Lembro que eu achei incrível, mandei foto para as meninas do Genta, né? Mas chega uma hora que tem lá a tarefa bendita, e aí você tinha que botar o que era saudável, não saudável, o que podia comer, o que não devia comer, acho que era o que não deveria comer. E aí tinha sorvete. E o sorvete tinha que estar no não deveria. Uhum. E aí eu fui e questionei para ela, porque eu fico, né? Eu sou a palestrinha mesmo, não adianta. Ainda mais com a minha filha, coitada, eu vou ser palestrinha da nutrição. E aí eu falei, mas por que será que sorvete não pode, né? Quem disse que sorvete não pode? Mãe, não é desse seu jeito de saudável, não. É o jeito que as pessoas pensam, o jeito da professora. Foi bem assim que ela falou, né? Eu acho que, como toda mãe, a gente erra em um monte de coisa, mas você tratar alimento de forma neutra, sem julgamento moral em cima de comida, é um dos maiores fatores, ambientes protetores que você pode oferecer para o seu filho, né? Então, aqui em casa, nunca teve essa conversa de que, isso pode, isso não pode, isso é gordice, isso é saudável, não é saudável. Tem ocasião para tudo, né? E às vezes está fora da ocasião e tudo bem também a gente comer. Tá na quarentena, tá mau calor, comeu um sorvete na hora do almoço, à noite quer repetir o sorvete? Não vai morrer, ninguém vai ficar diabético se isso acontecer um dia. Sim. Né? Então eu sempre fui muito flexível e sempre fiz esse questionamento socrático ao contrário, né? Porque ela ouve, né? Por que isso não pode? Muito de mães, né, de amigas e tal, falam, sua mãe não deve deixar isso, né? Não vou nem te contar que fulaninho come bolacha recheada, né? Eu falei, mas por quê? Eu sempre falo assim, como se fosse a coisa mais espantosa. Por que não vai comer? Qual o problema, né? Sim. É uma doença que impeça. A maternidade já tem muito disso, né? Com a mãe nutricionista piorou, porque... Sim. Mas comigo, como eu sou assim, bem palestrinha mesmo, em família e tudo, também não falam mais muito não, porque sabem que vão ouvir que bom. Então, uma aula ali de feminismo e gordofobia. E transtorno alimentar, sabe? Com certeza. Então eu tô no caminho certo, porque eu achei que eu tava sendo a chata e não, tô bem. Não, tem que ser. Porque que é horrível, né? A gente faz todo um esforço, um trabalho dentro de casa,
Mas é justamente para criar uma barreira contra a enxurrada de mensagem, ao contrário, que vem de fora, né? Então, você tem que fortalecer muito seu filho na relação que ele tem com a comida, o mais tranquila possível, que ele só vai ouvir o contrário do que a gente diz em casa, de todo mundo, de professor. Esse episódio da Catarina já aconteceu outras vezes, né? Teve ano passado uma professora, não vou nem dar muito detalhe para me identificar, mas a professora começou a falar coisas assim pesadas, que você via que ela tinha questão mesmo com a alimentação, de falar que tem 3 venenos no mundo: farinha branca, açúcar e não sei mais o quê. E a cocaína. Né? Porque já é tudo branco, né? A Catarina chegou para mim no carro, assim, mãe, o professor falou uma coisa, eu tomei nota, que é para não esquecer de te falar. E ela anotou as coisas, olha o que ela falou, que é absurdo e tal, tarará. E aí eu, como tinha sido muito extremo o negócio, né? E são meninos que estão pré-púberes, então na fase de risco mesmo para transtorno alimentar, todo mundo mudando de corpo. Aí eu escrevi para orientadora. E ela foi mega receptiva, me chamou, eu levei o livro de transtornos alimentares e nutrição, levei esses diretrizes da Academia Americana de Pediatria, levei o livro da nutrição comportamental, me apresentei, conversei, falei tudo. Então, a escola foi mega receptiva, rolou uma conversa ali dentro, sabe? Porque a gente precisa saber tomar cuidado também com o que vai ser dito, né? A professora não era nem professora de ciências, mas mesmo professora de ciências, né? Uma pessoa que é formada em biologia, com mestrado em alguma coisa em biologia, mas ela não é nutricionista, não está capacitada para falar aquilo ali, né? E mesmo que ela esteja, se ela tem uma história de passar por nutricionistas que são mais restritivas, que são essa coisa mais obsessiva com a alimentação, muito biológico e só, vai falar coisa difícil para uma população que é vulnerável, né? Então eu sou bem hipervigilante nesse aspecto, porque nesse momento até a minha filha já estava protegida, tanto que ela teve crítica de ouvir, veio me contar, absurdo, né? A grande falta da professora, mas era uma coisa de proteger os outros também. Sim. Né? Que estão ouvindo aquilo ali e sei lá que ambiente eles têm em casa, sei lá como o corpo deles é tratado ou está sendo tratado nesse momento de transição, que não está nem aqui nem ali, né? Difícil. Não é fácil. Mas, resumindo, uma conversa neutra dentro de casa sobre comida é mais fácil, acho, do que ter uma conversa neutra sobre corpo. Então, evitar usar essas expressões que são mais restritivas, que são pecaminosas em cima da comida, e a gordice, porcaria, né? Ninguém come porcaria. Que mãe vai dar porcaria para um filho comer, né? Não dá. Tem coisa que não é para comer toda hora, tem coisa que é para comer de vez em quando. É essa a linguagem que eu sempre usei aqui, que eu tento no consultório passar para os pais também, quando eu estou atendendo criança e adolescente, né? Mas é difícil, é aprender uma nova língua. E Camila, você falou que no caso aí da Catarina, que ela é pré-adolescente, né, adolescente e tal, mas eu vou falar de transtorno alimentar porque eu acho que é o ápice, né, da questão, mas eu quero que as pessoas entendam que quando eu falo de transtorno alimentar, pode entender também como que é só questões, tipo, sem ser uma doença e tal, né? Porque isso também é uma coisa que causa muita angústia. Mas esse surgimento dos transtornos alimentares ou das questões com o corpo e a comida, ele tem aparecido cada vez mais cedo, né? Porque antes era uma coisa meio não exclusiva, era uma coisa muito vista em adolescente, agora tá mais cedo, cada vez mais cedo. Você acha que isso tem também uma questão ambiental, sei lá, rede social, eles têm acesso mais rápido? Como que é, assim? Eu acho que adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes estão sendo pré-adolescentes e adolescentes numa época dificílima. Porque os que têm acesso à rede social, eles estão gerando prova documental contra todos os erros que eles venham a cometer na vida, coitados, que a gente não teve, né? Graças a Deus, a gente não teve na nossa adolescência uma câmera, gravação, foto, de tudo, porque, nossa, né? Não. Ainda bem. Mas eles têm. E eles têm celulares que já vêm de fábrica com filtros embelezadores, já como default da coisa. Eles recebem mensagens. Então, antes, eu penso assim, na minha época, eu fui adolescente nos anos 80, no começo dos 90. Eu tinha a revista Capricho,
que tinha aquelas meninas lindas que não tinham poros. Eu me lembro que a minha questão era assim, por que que minha pele é oleosa, cheia de poros, e a Ana Paula Arósio tem essa pele de Nossa, bebê. ela tinha branca, alva, uma coisa assim, incrível. Não tem um poro nessa pele que não respira, porque não tem poro. E é óbvio que já era edição de imagem, né? Não é com a sofisticação e nem com a facilidade que a gente tem hoje, mas era. Mas hoje é muito fácil, tá na mão, tem 500 mil aplicativos diferentes. E não precisa estar na Globo, né? Não precisa ser famoso e ter milhões Não de precisa seguidores. nada, né? É a vizinha, é a menina da sua sala. Então, o número de imagens a quantidade de imagem que é recebida é incontável, não tem jeito. Né? Então, é óbvio que isso enviesa totalmente o olhar deles. Né? Tem um conceito da biologia que eu amo, que chama estímulo supernormal. Que é bem, para mim, é bem o que acontece no Instagram. Então, o que é isso? Todo animal é atraído por características vistosas demais, porque aquilo sinaliza que a reprodução vai ser mais bem sucedida ou que a descendência vai ser mais bela. Então, se você pega, por exemplo, um passarinho, bota o ovo dele, da espécie dele, que ele mesmo botou a passarinha no ninho, e bota um ovo de plástico, mega colorido, gigante, não sei o quê, a passarinha vai chocar o ovo grande, que não tem a menor chance de vingar, porque não é um ovo, mas aquilo é mais atrativo. Né? E o Instagram, com esses filtros de embelezamento, com esses cílios gigantes, com o blush coradinho, sem poros, sem ruga, né? Eu tenho 46 anos, se eu boto um filtro desse, eu fico com cara de 20. Né? Isso cria uma distorção já que você só satisfaz com o extremo. E aí você vê as maquiagens hoje em dia como é que são, né? O batom, aquele estilo Kylie Jenner, que a boca é gigante, o lábio é gigante. No rosto. Né? Os cílios, que são umas perucas oculares. Né? Nenhum ser humano tem cílios daquele jeito, mas aqui o exagero passa a ser o belo, o super normal passa a ser o belo. Então, a referência, imagina para uma menina que nem peito cresceu ainda direito, ver tudo no extremo do exagero. Então, a insatisfação é programada já, não tem como. Ninguém escapa dessa insatisfação, porque nenhum ser humano tem aquilo ali. Não tem um ovo gigante brilhante, né? Não tem aquele rosto e aquele corpo. Então, você vai se comparar com algo que não existe e pior, você vai crescer com a sua própria imagem, que não é sua. Sim. A sua imagem que você tem é manipulada. Então, adolescentes de hoje, com 40 anos, vão se ver de um jeito que elas nunca foram. Porque aquilo ali está editado, tem filtro, tem 1 milhão de coisas diferentes. Né? Eu comecei a prestar atenção nisso e parei de botar filtro nas fotos. Filtro de luz, né? Não é nem de embelezamento. Os primeiros do Instagram lá atrás, né? Isso, saturação, iluminação, sabe? Parei de botar isso nas fotos da Catarina. E ela me fala às vezes, ela me falava, né? Não quero, que agora eu parei de postar porque ela tá grande também. Né? Eu não quero filtro. Você não fala que não pode mudar as coisas? Tem que ser real. Eu não quero filtro. Não quero te fazer só para melhorar a luz, porque tá escura essa foto, a cor vai aparecer. Não pode. Isso me preocupa demais. Né? Me preocupa porque elas vão se ver no espelho com 30 anos, que vai ser uma cara com pinta, com cicatriz, com marca, com ruga, com olheira, com tal, que no passado era uma coisa imaculada. Como é que você vai lidar com esse corpo que não é seu? Né? Qual é a experiência subjetiva de você olhar para trás para uma coisa que já era irreal? Que referência que você vai ter do passado para se ver no presente? Sim, né? sim. Isso se não tiver já se submetido a muito procedimento, né? Cada vez mais cedo. Né? Sim, tem menina de 20 anos botando botox preventivo. Por favor, né? Isso é para vender dinheiro. Então, isso é óbvio que faz chegar. Se você for olhar a literatura, esse efeito de pacientes mais jovens não é ainda estatisticamente significativo. Mas você tem inúmeros relatos de casos, série de relatos de casos com isso. E na prática clínica você vê. Eu já atendi minha paciente mais nova, tinha acabado de fazer 8 anos de idade e tinha anorexia nervosa mesmo, de medo de estar gorda, foi chamada de gordinha na pré-escola, e não era uma menina nem gordinha, era uma menina meio, chamariam na época de meio alemãzinha, sabe? Que tinha uma estrutura maior, né? Um corpo maior mesmo, inclusive de altura, mas de largura de ombro e tal. E ela parou de comer, simplesmente, como se tivesse 14, 15 anos. É muito louco. No ambulatório também a gente tem recebido pacientes mais novos, de 11, acabando de fazer 11.
E é isso, é porque está exposto demais, né? Isso não é determinante em si. Mas se você pega esse ingrediente poderosíssimo e joga no terreno fértil, quando a pessoa já tem fatores predisponentes, já tem risco, aí é um desastre. Ô É um Camila, desastre. e assim, muita gente ainda não dá muita atenção para a saúde mental, infelizmente. Então, assim, do ponto de vista de saúde física, o que pode acontecer com uma criança que é submetida a uma alimentação mais restritiva ou cheia de regras, ou uma adolescente? Porque assim, tem gente que a gente tem que pegar pelo biológico, porque pelo mental não Sim, pega, né? é. O que poderia acontecer com essa criança que está exposta a essas regras muito fortes, restrições alimentares, sei lá, não come pão, não come farinha, enfim, ou come muito pouco? O nosso corpo tem como principal fonte de energia carboidrato. Imagina um corpo que está se desenvolvendo velozmente. Se você não dá energia suficiente para aquele corpo, ele vai usar onde é extremamente necessário e outras coisas vão ficar devendo. Então, uma coisa que é gravíssima que pode acontecer é déficit de crescimento. Então, a criança não atingiu o potencial genético dela de crescimento por falta de energia. Né? Ela pode até crescer, mas vai crescer num ritmo mais lento, vai ganhando peso progressivamente, mas é diferente do que ela seria. Com isso, o que pode acontecer? Você pode atrasar a puberdade, pode ter falta de gordura corporal, né? Pouca gordura para produzir hormônios sexuais, para desenvolver caracteres sexuais secundários. Uhum. Se você atrasa demais a menarca por esses motivos, isso pode ter implicações na saúde reprodutiva no futuro. Se é em meninos, os meninos têm o estirão um pouco mais tardio que as meninas, mas isso também pode acontecer. E para os meninos, a questão da altura, da estatura, é um dos requerimentos da masculinidade, né? O desejo das meninas é ser mais esbelta, hoje até, não é nem ser só magra, ser magra, mas ser definida, mas os meninos querem ter aquele corpo do triângulo invertido, né? Ombros largos, cintura fina, e querem ser altos, né? O homem não quer, os meninos não querem ser baixinhos, né? E isso pode acontecer. Fora questões de imunidade, né? Isso agora na pandemia, por exemplo, desnutrição é uma coisa muito séria. Se você tem repercussão em cima da imunidade, você está mais suscetível a infecções, você está mais suscetível ao desenvolvimento de quadros mais graves. Sim. Né? E desnutrição não está só vinculada também ao baixo peso, né? Assim, você pode ter pessoas com o peso aumentado ou normal. Até com obesidade serem desnutridas, né? E terem deficiência de micronutrientes. O cérebro só termina de ser formado, né? O lobo frontal precioso, maravilhoso, que a gente às vezes quando é mãe de adolescente chama tanto por ele, só termina de desenvolver com 25 anos. Né? O cérebro também só funciona à base de glicose. Se você não dá energia para esse cérebro, ele não vai se desenvolver. Ele pode ter déficit de massa. Se a gente vê com paciente com anorexia, que teve uma desnutrição grande, às vezes demora 2 anos para recompor a massa cerebral, né? Tem dados na literatura falando disso. Tem gente que os quadros cronificam e que não vai recuperar mais. E ainda que recupere massa, como é que vai estar em termos de funcionalidade? Né? Não Então, sabemos tudo. Isso que eu ia falar, problema até de aprendizado, de déficit cognitivo, né? De tudo, de amadurecimento emocional, amadurecimento cognitivo, né? Não é brincadeira, você está interrompendo um ciclo natural de crescimento do organismo humano. Sim, né? sim. Por causa de critérios estéticos. Você me falou várias coisas aqui muito importantes, né? Que essa relação, talvez, da mãe e do pai com o corpo, com a comida, essa relação disfuncional, pode gerar um problema cognitivo, pode gerar um problema emocional, pode gerar um transtorno, pode gerar um problema até físico. Qual que é o caminho? Porque uma vez que está instalado a questão, o problema, óbvio que a criança e o adolescente também precisa de ajuda, mas esses pais também precisam, né? Eu falo muito para as gestantes, assim, elas me procuram às vezes nutricionista. Ai, nossa, eu preciso ter uma gestação boa, meu filho ter todos os nutrientes. Aí algumas eu falo, olha, cuida da sua cabeça primeiro, porque os nutrientes estão garantidos, você come bem, não tem muito... É óbvio que tem umas coisas aí que a gente pode melhorar, mas de uma maneira geral, se você cuidar da sua cabeça, talvez você vai ter um impacto muito melhor do que você ficar pensando se você está comendo ou não peixe, sabe? Uma vez ou 2 vezes por semana. Então, acho que isso, e
da mãe que está ouvindo, que já passou o tempo, ela se reconheceu, ela entendeu que a filha dela tem várias queixas, talvez porque ela ensinou, o pai ensinou, e está se sentindo muito culpada agora e está se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Assim. O que você tem para dizer? Ótimo, porque esse é acho que talvez é meu segundo assunto preferido nesse departamento, que é falar de culpa. Ai, né? ótimo. Porque o filho nasce, a gente já instala o aplicativo da culpa, o cupom. Né? O aplicativo do manual Quem Nos Dera não existe, né? E tudo a gente acha que a gente tem. No começo da vida do bebê, a gente é responsável por tudo da sobrevivência dele, né? Só que a gente, depois ele vai crescendo, mas a gente continua com esse senso de responsabilidade inflada. Para sempre, infelizmente, é a custa de muita terapia que a gente vai diminuir. É uma egotrip o negócio da maternidade, né? Total. Você acha que uma vírgula errada, se você for uma mãe que é mais consciente, então, leia-se neurótica, né? O neuroticismo ali tá gritando. Mas você acha que uma vírgula vai criar um trauma eterno na pessoa, como se ela não tivesse, enfim, outras influências, resiliência e tal. Então, a primeira coisa que eu diria é: não existe culpa se não tem intenção direta. Não aceito esse tipo de coisa. A maioria dos pais vive na ignorância absoluta, até porque pediatras, nossos colegas de profissão, reforçam mensagens inadequadas, muitas vezes sem embasamento científico, até com embasamento contrário, na verdade, e eles fazem o melhor que eles podem. Então, você não tem como ficar olhando para o passado, mas eu deveria, tal. Eu poderia fazer isso em alguns momentos da vida, eu fiz, porque eu também não fui nutricionista a vida inteira. Sim. Minha filha, quando eu me formei, quando eu fui estudar transtorno alimentar, ela já tinha, sei lá, 7, 8 anos. E mesmo sendo, né? A gente não fica o tempo inteiro pensando. Claro, você não é nutricionista do seu filho, você é mãe, você vai errar, você vai fazer besteira, você vai barganhar, arroz com ovo, nossa. Não, e você vai falar, come isso que vai ter sobremesa depois. Você vai fazer, a gente é humana, né? É a coisa do conceito do Winnicott, da mãe suficientemente boa, né? Que não só você vai fazer isso, como é importante para o desenvolvimento do seu filho que você erre, que você frustre ele de vez em quando. Você não tem que atender todos os desejos como se ele fosse o recém-nascido ali absolutamente vulnerável. Então, é importante errar, né? O filho cresce também com os nossos erros, porque ele vai discordar da gente daqui a alguns anos. Então, não culpo em hipótese alguma. Para mim, assim, sem intenção não existe culpa. Existe, vamos aprender para fazer melhor de agora em diante, né? Acha que tem algum problema, vamos procurar ajuda. E aí tem que ter uma grande dose de sorte também de cair em boas mãos. Por isso que eu acho que é tão importante, que é uma coisa que o Genta faz muito, que é uma das principais missões do Genta e que você está fazendo aqui, que é a divulgação científica com fonte de qualidade, né? A gente que conhece esse outro lado mais extremo do transtorno alimentar, que estudou mais, que ampliou essa noção do que é saúde, que não é só um joguinho de Lego do nutriente com a célula, a gente tem obrigação de falar para que mais pessoas questionem essa mensagem que é dominante, não é nem dominante, é quase unânime, infelizmente, porque nós somos poucos ainda, e que às vezes vai ser desmentida por um pediatra, que também acontece, que você entra em conflito porque ele fala uma coisa e você está dizendo outra. Mas tem que ter sorte de procurar quem é especialista. Então, não ter medo de procurar um especialista em transtorno alimentar, se seu filho não tem transtorno alimentar, só tem uma dificuldade, entendeu? Porque a coisa no direito que a gente fala, quem pode o mais, pode o menos, né? Então, se você sabe tratar o extremo, você vai saber prevenir chegar no extremo, né? Você vai saber falar sobre alimentação nessa outra língua, vai saber orientar essa família melhor a estimular que essa família se questione nesses valores, nessas crenças sobre alimentação, sobre corpo. Procurar ajuda, sem medo, né? E ainda tem o estigma de ser saúde mental, né? Quando você fala que precisa de terapia, quando fala que precisa de psiquiatra, então Deus me livre, como se estivesse jogando uma sentença de morte em cima da família. É muito difícil. Então, normalizar isso ao máximo possível, né? Eu gosto muito da nossa coordenadora. Colocar na terapia antes mesmo de ter um problema, né? Tipo, um problema Sim. Não, porque todo mundo tem, mas uma questão mais grave, né? Talvez. Não na hora da emergência, né? Na hora que a coisa já... Você não tem que esperar chegar no gravíssimo para poder intervir. Você pode intervir antes para que não chegue no gravíssimo, porque tratar a partir do gravíssimo é muito mais difícil, muito mais sofrido, muito mais demorado do que intervir ali no meio do caminho, né? A nossa coordenadora médica lá do Protad, a doutora Vanessa Pinzon, fala que
é uma doença do cérebro, assim como a gastrite é uma doença do estômago, assim como a dermatite é uma doença da pele, e tentar mostrar a parte biológica como uma forma de naturalizar isso aí, que não é coisa de louco, que não é, é uma condenação eterna para uma estabilidade mental, não é nada disso. É um momento ali que precisa de ajuda, e quanto mais cedo tiver ajuda, melhor é o prognóstico. Porque assim, eu fico pensando, Camila, eu tô ouvindo você falar aqui, eu fico pensando em pessoas que eu conheço, tanto pacientes, mas eu acho que até mais fora do consultório, que a vida inteira tiveram questões com a alimentação e com o corpo, que hoje reconhecem que tiveram talvez até um transtorno alimentar, mas que não tiveram um tratamento adequado, e que, ok, eu tenho tudo isso, mas que abrir mão também de tudo que esse controle alimentar e essa briga com a balança traz, hoje é muito difícil. Então, talvez a pessoa opte por ficar naquela angústia eterna, né? Talvez aquilo ali para ela traga muito mais benefícios, que não são benefícios, mas ela entende como benefício, do que ela resolver se tratar e jogar, sei lá, 30 anos de aprendizado fora, né? E aí viver numa angústia é muito cruel, né? É muito duro, assim. A pessoa achar que é normal viver sofrendo, Sim. né? Eu fico pensando muito nisso. Sim, e é triste, né? Às vezes a gente vê gente que faz essa escolha mesmo, né? E tem gente que aquilo é tão dominante na vida, se você tira isso da cena, a pessoa não tem mais o que pôr no lugar, ela não sabe mais o que vai ser a vida dela, porque a vida dela é toda definida em horário de treino, em dieta, toda aquela rotina quase militar de coisas que foi uma vida inteira para exercer um controle absoluto, que a gente sabe nunca é só em relação à comida e ao corpo, né? São questões muito mais profundas, né? Mais uma razão para ter um terapeuta aí coadjuvante com o nosso trabalho, porque precisa. Mas é muito difícil, né? Pacientes para mim que são adultos, que chegam querendo olhar para isso, eu sempre parabenizo muito pela coragem. Porque tem que ter coragem nisso, que é duro. Você vai mexer com coisas lá da infância. É difícil, né? Mas é possível e é tão bonito. É uma jornada de redescoberta tão bonita. A gente vê histórias incríveis acontecendo, né? E a gente é mais testemunha e facilitador daquilo do que qualquer outra coisa. Mas é muito bacana. É verdade. Ô Camila, e tem mais alguma coisa que você acha que é importante a gente falar, ou enfim, que você acha que, ou que até faltou aqui? Pelo meu documento aqui, eu falei tudo. Acho que a gente falou de tudo, né? Acho que para nutricionistas que estão ouvindo isso, eu convidaria a procurar esse documento da Associação Americana, que chama... Agora esqueci a referência, é um autor só, que é um autor de transtorno alimentar, mas depois a gente pode dar um jeito, né? Que tá em inglês, óbvio, Prevenção Conjunta de Transtornos Alimentares e Obesidade, é de 2016 da APA. É importante a gente conhecer isso, e se tiver médico, endócrino, pediatra ouvindo isso, por favor, também leiam, sabe? Porque transforma a prática de vocês, você vai atender melhor essas famílias, você vai ter famílias num caminho mais funcional, mais feliz. É muito importante ler isso. E você pode prevenir transtorno alimentar, prevenir dificuldades alimentares, é a melhor coisa a se fazer, porque tratar é muito difícil. Quando a coisa está instalada, e a família toda muito tem difícil. Que tratar, né? Não é só tratar a criança, então... Todo mundo, porque não adianta você ficar tratando dentro do consultório, adequar a linguagem, tudo, se a família, e às vezes a família estendida, muitas vezes tios, avós, mas tá gordinho, hein? Nossa, vai explodir desse jeito. Não adianta, né? É preciso mesmo, é meio uma revolução da linguagem. Eu sempre falo isso, é aprender outro idioma, não tem jeito. E sozinho, ninguém consegue, porque a mensagem é toda contrária. Tem que ficar o tempo inteiro reforçando o contrário, né? É trabalho de formiguinha, mas vale a pena, né? Nossa, muito. Muito mesmo. Eu vejo muito isso, assim, na minha vida pessoal, porque é isso, eu nunca tive essa questão, eu nunca, óbvio que eu, né, também, talvez se eu tivesse nascido com outro formato de corpo, outra história genética, talvez eu teria sofrido, porque eu sou uma menina nascida em 85, então, enfim, a capricho o tempo inteiro, né? Eu lembro dos meus colegas na faculdade de nutrição, e aí eu vejo isso, o quanto me facilitou. Eu lembro na minha escola, quando eu era criança, tinha o cardápio, e uma vez por semana era o dia de levar, sei lá, na época era Mirabel, que era um biscoito, uns chips, então tinha o dia disso, e era normal, ia lá, todo mundo trocava, comia, mas aí tinha o dia da frutinha, o dia do queijinho, sei lá.
E na minha casa, por exemplo, a minha mãe sempre foi refrigerante no final de semana, durante a semana não, a não ser que tivesse um aniversário. E assim, eu sempre convivi muito bem com isso, para mim nunca teve essa. Beleza, vou lá como, óbvio, eu tenho um fator genético que contribuiu para eu não cair na turma do nossa, como você tá gordinha, mas eu fico vendo as pessoas que passaram por uma história contrária, gente, é uma prisão eterna, assim, é muito Sim. difícil, né? Então, acho que o recado principal, que eu tenho certeza que a gente conseguiu passar, que você falou super bem, é esse, não é bonitinho a criança de dieta, não é se preocupando extremamente com a alimentação dela, que você vai evitar uma obesidade infantil, um problema mundial, e tá muito mais perto de você jogar ela num outro sofrimento. Exatamente. Pelo Né? contrário. É muito mais. O risco é muito mais aumentado se você faz isso do que se você deixar correr mais suavemente a coisa, sabe? Com menos regras, menos proibições. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, é muito mais perigoso. organização. E a pessoa, as mães e os pais também se tratarem e olharem para as angústias, né? Acho que Sim. esse que já seria o começo, né? Eu falo muito com, assim, meus pacientes estão pensando em engravidar, olha, então continua o tratamento, você tá ótima, você tá tudo muito legal, assim, sua relação com a comida, com o corpo tá maravilhoso, mas você vai ser mãe, você vai ser pai, então vamos continuar, porque agora que é a hora, porque, né, se preparar nesse sentido também, né? Sim, e você vai ouvir um monte de conselhos e coisas extremas que não dá. Tipo suco, por exemplo, que virou um cavalo de batalha da primeira infância, que não pode tomar suco, como se qualquer suco fosse diabetes, como se os estudos de suco dos Estados Unidos, que estão falando de suco de garrafa reconstituído, fosse a mesma coisa que espremer uma laranja num país tropical, né? Ninguém fica diabético se tomar suco de laranja no café todo dia. Nossa, e assim, Camila, o que eu recebi de mensagem de nutricionistas, mães que se sentem extremamente pressionadas para as crianças comerem bem. E aí é tão louco que a gente sabe que na nutrição é um dos ambientes onde as pessoas mais têm transtornos alimentares também, né? Então, assim, é um negócio sem fim, é muito sério. Eu amo esse assunto por isso, porque acho que as pessoas estão olhando de um jeito, óbvio que tem que olhar para uma boa alimentação, mas é isso que eu falei, né? Fazer um recorte social. E quando a gente está falando do privilégio, as pessoas tinham que olhar para essa, sei lá, combate à obesidade infantil, nem sei se é a palavra certa, de uma maneira tão diferente, porque o buraco, assim, o buraco é muito mais embaixo. A gente Nossa! é outra conversa, sim, né? Sim, é outra conversa. Não, então, eu gostei muito da palavra verniz que você usou, porque é isso, né? Joga um verniz em cima da ortorexia, da anorexia, da bulimia, como se fosse tipo, normal. Todo estilo de adolescente vida. é estilo de vida. Todo mundo passa, isso é fase. Que gracinha, tá preocupada, né? E não tá preocupada. Não. Ela tá numa neurose, assim, bizarra. Tá sofrendo, né? E muitas vezes quando deixa aparecer isso é porque o sofrimento já vem de muito tempo, já é muito intenso. E talvez ela não saiba nem nomear ainda pela idade e tudo mais, mas é preciso ter atenção mesmo. Ai, adorei. Ô, Camila. E adorei conversar com você. Falaria horas sobre isso. Eu A gente também, fala. horas. Deixa eu te falar, você falou desse documento da Associação Americana de Pediatria, né? Essa seria uma leitura que você indicaria? Ou tem alguma outra coisa que você indicaria? Alguma série? O que você acha relevante, assim, para as pessoas também procurarem? Eu tenho estudado bastante adolescência, porque eu atendo muito adolescente, porque agora eu tenho um exemplar dentro de casa também, né? E eu ouvi, na verdade, que na quarentena eu comecei a usar muito audiobook para faxina produtiva, cozinha produtiva. Eu tenho mais concentração para ouvir do que para ler no papel, por incrível que pareça. E eu baixei um livro, depois descobri que tem em português chama Desenroladas, de uma psicóloga americana chamada Lisa Damour. Gente, só uma observação, o nome do livro não é Desenroladas, é Descomplicadas, da Lisa Damour. Então, só fazendo essa correção rápida aí. Que ela estuda meninas, é um livro sobre meninas mesmo, e que ela vai desdobrando 7 etapas, como ela constrói a tese dela, da adolescência, de amadurecimento emocional, amadurecimento físico, amadurecimento social, e o livro é incrível. Eu já recomendei para todas as colegas que atendem adolescente, já recomendei para várias amigas, para quem atende meninas, para quem é mãe de menina, para quem é educador de menina. É maravilhoso o livro, é bem escrito, é leve, ela traz muito da prática clínica dela para dentro da conversa.
enfim, é maravilhoso. Ela tem um segundo livro também que é sobre estresse na adolescência. Aí ela fala muito num contexto de sociedade americana, mas que dá para a gente extrapolar em um monte de coisas para o nosso contexto brasileiro aqui também, de classe média alta, né? Vamos sempre fazer essa ressalva. Mas o Desenroladas não. Desenroladas é um livro incrível. Recomendo de olhos fechados. Ah, legal. E tem alguém, a gente está falando tanto de redes sociais, eu sei que eu acho que você não é tão igual eu, heavy user de redes sociais. Se bem que agora você é uma filha adolescente, talvez você fique mais de olho. Que a gente falou tanto, mas tem alguém que você acha legal, que você acha relevante? Um blog, um Instagram, uma página do Facebook, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu não sei se não saberia falar um exatamente. Não, pode ser vários, quanto mais melhor. Mas tem uma coisa que eu acho que para a menina com transtorno alimentar, dessa geração agora, que funciona bem, é você puxar um pouquinho pelo feminismo delas. Porque isso é uma coisa que está mais viva nessa geração do que em outras. E isso eu acho que a Fernanda Imamura, nutricionista, nossa colega da faculdade, faz muito bem. Ela tem uma pegada feminista, ela é bem jovem, ela é maravilhosa. E eu sinto que isso funciona bem para chamar as meninas nos brios nessa parte de como é que você se deixa aprisionar tanto por esse padrão de corpo que aprisiona, que leva seu dinheiro, leva seu tempo, leva sua atenção, que vem de uma coisa patriarcal, engessada, horrorosa, e no resto você está querendo ser toda desconstruída aí, gender fluid, não sei mais o quê, né? Lógico que eu não falo assim, mas enfim, a mensagem é essa, sabe? Você tem razão. E funciona super bem. E o que eu faço é sugerir, às vezes não é nem sugerir, às vezes eu mando deleto junto perfis que são nocivos, de blogueira fitness, isso para mim é tudo contraindicado, e ofereço gente que tem corpos de outros tamanhos, sabe? Pessoas que... Tem muita gente que é mesmo ativista de movimento de positividade e tal, mas só gente diferente, inclusive. Gente neutra, de idades diferentes. De idades diferentes. Daí eu acho muito bacana. No Instagram, depois da pandemia, eu comecei a usar ele meio como meu shopping, assim, que eu não acabo fazendo nada tão... Parece dar anúncio de coisa de planta e tal, e começou a aparecer mais coisa de roupa para mim, porque eu sigo alguns perfis plus size, aí o algoritmo entende que eu tenho interesse nisso. E aí tem marcas de roupas pequenas, mais independentes, que vendem só lá pelo Instagram, que já tem modelo normal. Né? Não tem só menina de 15 anos maquiada para parecer com 20 e com MC 15. Né? Tem gente que é mais velha, tem gente que o mercado chama de plus size, mas na verdade gente de 42. Né? E eu acho isso muito bacana, você oferecer essa variedade de estética visual para os seus olhos, para fugir um pouco do estímulo supernormal. Sabe? Então isso eu sempre recomendo. Sim. Mas aí tem muitas, não saberia dizer. Não, mas já foi incrível. Eu sabia que ia ser ótimo esse episódio. Eu poderia ficar aqui horas também. Que legal, eu adorei também. A gente tem filhos. Essa é a verdade. Camila, muito obrigada. Eu vou deixar tudo isso que ela falou na descrição do episódio aqui e lá no Instagram na hora que eu divulgar. E quem quiser, Camila atende aqui em São Paulo, agora tem atendimento online. Quem quiser conhecer também o trabalho do Protad, pode procurar aí na internet. Entra no site do Genta também, que eu sempre recomendo para todo mundo, que é muito bom. Posso recomendar um link? Que claro! Isso eu acabei me esquecendo, que é muito importante. A equipe do Protad fez um site para familiares de adolescentes com transtorno alimentar ou para pessoas que queiram se informar para ver se reconhecem aquilo ali, que é anorexia, bulimia e família.com.br. É verdade, é muito bom, já indiquei. Esse é um ótimo site, não é para pacientes lerem junto e tal, porque a gente está falando com outro olhar, não também que seja contraindicado, mas ele foi pensado para familiares, pessoas que convivem com adolescentes ou que estão suspeitando de adolescente. Assim. Sim, sim. Que é uma fonte bacana, e procurar sempre fontes fidedignas de informação científica, né? Então, no próprio site do Ambulim tem links, o site do Genta tem... filtrar bem de onde vem a informação. Sim. E, infelizmente, a gente tem que fazer até um aviso, um disclaimer, até com muitos perfis de colegas de profissão nossos que postam coisas que são erradas mesmo, tecnicamente, cientificamente, em termos de comunicação, de saúde, de educação nutricional. Sempre ir com desconfiança, sabe? Sempre desconfiado do que você está vendo num primeiro olhar e buscar confirmar.
Fake news é em todas as esferas, né? Tomar cuidado com isso em todas as esferas, porque antes era a água de berinjela da revista da banca, agora é o perfil do Instagram o dia inteiro, te falando um monte de coisa que parece que é verdade. Que a água de berinjela, se você for pensar, mesmo é meio besteira, mas tem coisa que até tem cara de que, nossa, isso aqui tem fundamento, mas não tem, né? Não. E parece muito fácil, né? 21 dias para você trincar seu abdômen com esse programa, nesse aplicativo maravilhoso, né? Que até a gente fica tentada, às vezes, que trabalha com isso, fica, e aí depois você tem que flexionar seu músculo crítico, sabe? É verdade. É uma musculação mental, como diz a Carolina Costa. É uma musculação mental. Sim. Ai, adorei, Camila. Vamos com certeza fazer outro mais pra frente. Vou cavar uma. Vou adorar. Só pra gente poder bater muito papo. Gente, é isso aí. Você tá nas redes? Eu tenho um site que é meio... Enfim, é o meu lugar ali. Faz tempo que eu não, por motivos de pandemia, eu não atualizo nada lá, que é camilalafetar.com.br, e tem um perfil no Instagram que também tá meio às moscas, coitadinho, mas que eu devo ressuscitar, inclusive aproveitando a nossa conversa para divulgar lá, que é @camila.lafetar, que é meu perfil profissional no Instagram. Perfeito, gente. Vai lá, você vai ver, vai ter chuva de seguidores, aí você vai ter que dar uma bombada. Vou ter que trabalhar. Mas tá lá, tem coisa antiga, é só a pessoa dar uma olhada aqui. Tem coisa bacana. Obrigada. Obrigada a você, Marina. Até a próxima, gente. Até a próxima. A semana que vem é na segunda. Um beijo.